Salve! Vamos lá, voltamos ao canal, né? Eu vou usar isso aqui como um exercício, de certa forma, para voltar a produzir um conteúdo para o YouTube, tá? Eu acho que sendo bem objetivo, o vídeo de hoje é sobre a carta que eu escrevi. E, na verdade, os vídeos do YouTube, eles vão ser todos baseados nas cartas que eu tenho escrito lá no Substack, tá? Se tu preferir um conteúdo mais escrito e mais trabalhado, né? Talvez o Substack, assinar as minhas cartas pode ser uma alternativa, tá? Vamos lá então. Ontem eu fui correr, né, de novo, né, tô nessa parada aí da corrida, eu comprei um tênis e decidi que ia correr e tal. E aí ontem um amigo me convidou para correr 7 km. E eu nunca tinha corrido 7 km ainda, né? Mas aceitei o desafio para ver como é que ia ser. E eu digo para vocês, eu acho que, né, no terceiro, no quarto quilômetro, eu já estava exausto, né? Tava bem mal porque eu estava, né, querendo permanecer no pace dele, né? Pace. Mas eu queria permanecer no pace dele, vamos dizer assim, no ritmo que ele estava correndo e tal. Só que estava sendo demais pro meu corpo, né? E aí, na metade do caminho, mais ou menos, tipo, eu decidi parar, né? Decidi caminhar um pouco e... Só que aí ele comentou, tipo, cara, não para, só continua no ritmo que der, né? E aí, beleza, eu decidi também correr no ritmo que dava naquele momento. E com o passar do tempo, eu acabei, né, acho que passou 1 km ou dois, e aí eu senti que comecei a descansar e comecei a conseguir correr, né, com um pace melhor, com um ritmo melhor também, né? Aí a gente chegou, acho que faltava 1 km pra gente chegar no 7, e eu acabei percebendo que já tinha me acostumado e tinha recuperado meu fôlego. Eu achei bem interessante isso, por sinal, né? E aí completei o 7, fiquei bem contente, sendo bem sincero, dizendo pra vocês. E por que eu tô dizendo isso, sabe? Porque o tema da carta em si é sobre aquelas pessoas que que é bom de se ter por perto, sabe? Que são pessoas que nos apoiam, né? Pessoas que nos trazem um senso de amparo, sabe? E na maioria das vezes, até, né, fazendo uma relação aqui com a terapia, até, tem vezes que as pessoas chegam e elas estão completamente desamparadas. Estão sozinhas, solitárias, enfrentando algum tipo de dificuldade, né, individualmente, assim, eu diria. E isso tem alguns maus, sabe? Né? Às vezes a pessoa acredita que precisa agir dessa forma. A pessoa acredita que ela não pode depender dos outros, né? Porque ela tem um senso de desamparo muito forte. Talvez ela já tenha precisado de outras pessoas no passado e hoje ela não pode contar, sabe? Só que aí que tá. Às vezes até existe uma rede de apoio nova que ela veio desenvolver. Só que pelas crenças que ela desenvolveu no passado e que foram meio traumáticas, vamos dizer assim, ela se mantém protegida naquele sentido de eu não posso depender de ninguém. E eu tenho outra história também sobre uma vez que eu fiz mestrado, né? Eu passei 3 anos fazendo mestrado, 2 anos e meio, e no primeiro ano estava muito difícil. E eu estava pensando em desistir até. E aí, conversando com o meu barbeiro, foi um momento em que a gente conversou e tal, e ele também, né, demonstrou um certo apoio, demonstrou um certo incentivo para continuar aquela batalha, né, que eu estava vivendo. Porque eu acho que é isso também, sabe? Cada um tá vivendo uma batalha. Se a gente não, né, se apoiar, se incentivar, sabe? Fica meio triste a coisa. E às vezes, a diferença entre desistir e continuar pode ser só aquela rede de apoio que tu constituiu, né? Eu lembro muito bem, durante o meu mestrado, que eu tinha colegas em que todo mundo estava passando pelo mesmo problema, sabe? A dificuldade era a mesma, então a gente de verdade conseguia entender o problema do outro. Porque às vezes isso acontece de a gente se sentir meio sozinho, porque para que a gente vai pedir, de certa forma, um apoio, ou de certa forma, expor o problema, não está no contexto, né? Não sabe a dificuldade que é, e aí acaba se tornando vazio. Mas como no meu mestrado, né, todo mundo vivia ali as mesmas dificuldades, o mesmo dia a dia, isso trouxe para nós, de certa forma, um vínculo muito forte, assim, sabe? De lidar, de aguentar aquele momento tortuoso que eu acredito que é comum e todo mundo estava passando. A minha intenção com esse vídeo de hoje é que tu entenda que é necessário
E é importante a gente ter uma rede de apoio que nos dê suporte, nos dê amparo e nos dê uma assistência quando a gente precise. Que a gente não precisa lutar todas as nossas batalhas sozinhos, sabe? E com ajuda, né, com os outros para nos dar, de certa forma, uma palavra de conforto, pode ficar muito mais fácil.